Bom, e o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, comemorou seu aniversário de 78 anos nesta quarta-feira. O evento registrou a presença da elite da política nacional e de integrantes do governo Lula em uma mansão no Lago Sul, área nobre de Brasília. Antes de cortar o bolo, José Dirceu fez um rápido discurso. Ele deixou claro que o PT encara o terceiro mandato de Lula como uma retomada do projeto político do partido de governar o país pelos próximos anos. Vocês sabem que eu tenho muitas paixões, né? Duas delas estão aqui hoje, mas a minha verdadeira paixão é o Brasil. E esses últimos 60 anos eu dediquei ao Brasil, que no fundo acabou sendo simbolizado essa luta pelo nosso presidente Lula, que está no seu terceiro mandato. Não há nada mais importante do que o terceiro governo do Lula ser sucedido pelo quarto governo do Lula. E depois por um outro governo. Simone Pereira, esqueci um. O petista, que já foi condenado pela Justiça por lavagem de dinheiro e corrupção passiva no âmbito das investigações do Mensalão e também da Operação Lava Jato, aproveitou o momento para atacar os ex-presidentes Michel Temer e Jair Bolsonaro. O Nacional de Desenvolvimento é algo que foi interrompido pelos 6 anos de Temer e Bolsonaro e precisa ser recomeçado. Para recomeçar isso, nós precisamos criar as condições do país. Então, o desafio nosso, que me faz, de certa forma, certo, ter esperança e otimismo, é que nós já fomos capazes de superar isso em outros momentos históricos do Brasil. Silvio Navarro, muito boa noite. Acompanhamos aí um trecho do discurso de José Dirceu nesse aniversário, celebração de 78 anos. Ele que estava aos lados dos filhos, a Zeca Dirceu e também da filha Maria Antônia. E aí, Silvio, como é que você interpreta aí essas falas de José Dirceu? Ele que tem planos, parece, aí, de disputar eleições para 2026, para deputado federal, para a presidência do partido. O fato é que ele está voltando ao cenário político nacional, Silvio. Boa noite. Paulo, antes de mais nada, boa noite para você, Augusto, meu irmão, Pioto, meu amigo Rodrigo Constantino, boa noite para quem nos acompanha. Pois bem, pouco antes do nosso programa começar, eu brincava aqui com Augusto, dizendo que, fazendo ali uma comparação, né, tem um filme chamado Adeus Lenin, né, Goodbye Lenin, 2013, filme alemão, muito interessante, né, uma militante comunista, ela entra em coma, o cenário é da Guerra Fria, às vésperas da queda do Muro de Berlim, e quando ela desperta meses depois do coma, o mundo tinha virado do avesso. Mas, como ela tinha infartado, não podia ser submetida a nenhum tipo de susto, o filho tenta recriar o mundo anterior à queda do Muro de Berlim. Recomendou que ela não podia sofrer emoções fortes. Não podia, exatamente. Eu fico imaginando um sujeito que entrou em coma, que adormeceu, em 2018, por exemplo, né? Antes da eleição do presidente Jair Bolsonaro, tá? Mas quando o Lula foi preso, por exemplo, e por acaso ele, infelizmente, desperta desse sono, desse coma agora. E ele vê não só que o presidente Lula está no poder, como levou consigo toda aquela gama de políticos chamada de quadrilha pela Operação Lava Jato, que completa 10 anos neste mês. Mas que Lava Jato? Porque a Lava Jato não existe mais, ela foi sepultada pelo Supremo Tribunal Federal. E ele acompanha o José Dirceu, do alto dos seus 78 anos, falar mal do governo Bolsonaro, do ex-presidente Michel Temer e dizer que vai voltar político. José Dirceu foi preso 4 vezes e eu não estou falando de 1968 do Congresso de Biúna, não. Estou falando depois da redemocratização. José Dirceu foi preso por corrupção, preso por lavagem de dinheiro. Ele foi condenado na ação penal 470, a ação do Mensalão, que começou a ser julgado em 2012, foi preso no ano seguinte, depois solto em 2014 pelo Supremo Tribunal Federal, recebeu o indulto do ministro Luiz Roberto Barroso em 2016 e depois voltou à prisão já por causa do Petrolão, onde tem condenações, teve
condenações. A gente é obrigado a utilizar esse verbo a partir de agora, porque foi tudo anulado por cortes superiores. No caso de Dirceu, pelo Superior Tribunal de Justiça, ele tem condenações, por exemplo, de 30 anos no caso do Petrolão, desde propina em compra de tubo até negociações que envolviam a sua consultoria. E José Dirceu também entende que é hora dele voltar à cena do crime. Se todos voltaram, por que ele não pode voltar? O Brasil, de fato, retrocede. É muito difícil entender o que está acontecendo, é muito difícil explicar no futuro, para quem acompanhar os livros de história, o que aconteceu nos últimos anos. Consta nessa festa aí de aniversário de 78 anos de José Dirceu, teve a aparição, a presença também da nova namorada de José Dirceu, ela que é advogada, juíza substituta, Daniele da Silva Galvão, que também compareceu à festa. E olha só que curioso, porque no currículo da advogada e juíza substituta consta que ela é professora de Direito Processual do IDP, o Instituto Brasiliense de Direito Público. Quem acompanha o Oeste Sem Filtro sabe que é fundado aí pelo decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Ela também é integrante do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Consta. Pois é, tinha também vários ministros ali. O Fernando Henrique Cardoso mandou um videozinho, né, pelo que consta. O Arthur Lira, presidente da Câmara, estava lá. Eu vou só discordar do meu amigo Silvio Navarro. Vai ser difícil explicar, entre aspas, o que está acontecendo no Brasil desses dias, né? Porque é relativamente fácil de entender. E eu acho que essa festa do Dirceu é muito sintomática, muito ilustrativa desse quadro, né? Que o mestre Augusto resume muito bem, é o faroeste à brasileira, onde o bandido persegue o mocinho. E é disso que se trata. Quando alguém como Zé Dirceu, condenado tantas vezes, soldado, guerrilheiro cubano, né? Inclusive tinha lá funcionário da ditadura cubana, né? O elo entre ele e Cuba também estava na festa. Quando alguém como ele, que sempre agiu mais nos bastidores depois de se chamuscar tanto perante a opinião pública, se sente à vontade para sair da toca ou do bueiro e fazer uma festa de arromba popular, né, claro, como tudo do PT, dessa forma, com tantas autoridades, falando em projeto de poder, em ficar vários anos, isso significa que perderam totalmente o pudor. Era o que faltava resgatar Dirceu. Então é fácil explicar, é bem simples até, né? A bandidagem tomou conta do país, é disso que se trata. Está tudo invertido no Brasil. Eles estão muito à vontade, a elite toda podre e carcomida no poder, eles estão muito à vontade para dar festinha, falar de projeto de poder, perseguir quem tentou combater a corrupção e por aí vai. Tem um livro, né, até escrito por um brasileiro, E a Festa Continuou, Paris e a Festa Continuou, que é sobre ocupação e investir, quando aquela turma toda da elite, artística e tudo, estava lá, né, tocando suas vidas como se nada tivesse acontecido, apesar de uma ocupação nazista. Porque eles, de alguma forma, tiveram um salvo-conduto para continuar com suas vidas, desde que não criticassem, né, o regime nazista implantado ali na França, derrotada. Isso me lembra um pouco o Brasil de hoje, né? A festa continua, o Brasil é uma festa. O Brasil é uma festa dos corruptos. O Sérgio Cabral tem uma coluna no jornal, é um influenciador livre, leve e solto. Eu estou sob censura no Brasil, sem jamais ter cometido qualquer crime. Então, o Brasil não é que o Brasil não seja para amadores. O Brasil, pelo visto, não é para gente honesta, né? A gente insiste, a gente continua lutando sempre, não podemos entregar de bandeja, sem nenhuma resistência, sem nenhuma luta, um país tão rico e com tanta gente séria e trabalhadora a essa turma, né? Mas a realidade triste que a gente tem que constatar aqui é que essa turma até aqui venceu todas as batalhas importantes. Eles estão no poder. Foi o próprio Dirceu que disse: ganhar a eleição é diferente de tomar o poder. Nós vamos tomar o poder. E tomaram. Parabéns, Dirceu. Piotr, quem também compareceu a essa festa de aniversário foi o vice-presidente Geraldo Alckmin, não sei se temos foto aí, a gente está resgatando, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, também esteve presente. O Alckmin tem uma foto lambi-lambi, assim, aquela abraçada, olhando para o fotógrafo e tudo mais. A gente está falando sobre anistia. Quantas anistias, e o PT é contra a anistia às pessoas presas, muitas delas sem nenhuma individualização de conduta, sem julgamento lá do dia 8 de janeiro. A gente só está pedindo direito para elas, tá? É importante sempre frisar isso aqui.
que o direito, o devido processo legal fosse obedecido. Temos a foto aí, tá aí. Aí o vice-presidente, será que ele gritou, é Zé Dirceu? É Zé Dirceu? Não, porque ele fez isso com o Lula. Mas vamos lá. Quantas anistias, em tese, ou pelo menos entre aspas, o Zé Dirceu já teve? Porque ele está circulando como um anistiado aí, né? Em que pese o fato de tudo que ele respondeu, ele está circulando como um anistiado. E aí, só lembrando o texto que o Augusto escreveu para a revista Oeste semanas atrás, os perdoados não perdoam, né? Que é o título, inclusive, da reportagem do Augusto. Eu vou recomendar, o Augusto não vai fazê-la, mas eu faço aqui. Vão lá na revista Oeste, está lá o texto. Todas as pessoas beneficiadas pela anistia ampla, geral e restrita, lá de 1979, se você olhar em Brasília hoje, pegar o currículo das pessoas dos últimos 10 anos, você vai ver um monte de gente que foi anistiada lá atrás. E agora nós temos um caso quase que humanitário de pessoas presas sem devido processo legal, seja de arbítrio, e você vê gritos, né, todos desesperados no Palácio do Planalto, daquelas cerimônias todas controladas para gritarem Lula, 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 alguma coisa, como diz o Geraldo Alckmin, enfim, e gritando também na presença do ministro Alexandre de Moraes, sem anistia. Veja só nesta festa aí. Essa festa acho que revela muita coisa. Mas só para uma última informação, não é porque está errado e porque está cada vez mais errado que a gente vai deixar de dizer que está muito errado, porque a gente está buscando justamente o certo. A luta tem horas que dá um certo desânimo, mas não vamos desanimar não. Porque o direito e reto está muito claro, escrito inclusive na Constituição, é essa que nós estamos defendendo aqui. Augusto, só lembrando que a gente exibiu na tela enquanto o Piotr comentava, o seu artigo está aí, O Rancor dos Velhos Pecadores, que foi publicado na edição 201 aí da Revista Oeste. Isso, vale a leitura. Nós perdoados em 79 só anistiam companheiros de seita, é isso. Bom, se eu me estender muito, pode cortar, porque infelizmente eu conheço o Zé Dirceu mais do que eu gostaria. Mais do que eu gostaria. Eu acompanho o Zé Dirceu desde o movimento estudantil de 68. Eu estava na faculdade, ainda ele é de uma geração acima da minha, e ele já era o presidente da UEE, União Estadual dos Estudantes aqui em São Paulo. E eu vou falar isso para a gente se animar, porque o Dirceu é um colecionador de trapalhadas espetaculares. Espetaculares. De tal forma que ele próprio se qualificou há pouco tempo de cadeieiro, indo por uma das prisões. Eu sou cadeieiro e tal, porque ele é conhecido por organizar bem uma cela. Um cara toma conta disso, outro disso, horários e tal. Para você, Piotr, você se imagina organizando bem uma cela? Não. Não, né? Ele sabe disso e se orgulha até. Então vamos lá, tentar resumir. Zé Dirceu resolveu, em 68, fazer o congresso da UNE em Ibiúna, porque ele queria provocar um atrito político e a prisão. Todos os sensatos, se é que tinha poucos, mas os sensatos sugeriam que o congresso fosse feito no campus da USP. Falou, aqui a polícia pode ficar constrangida em chegar e prender todo mundo. Vamos fazer. Não, ele quis um congresso clandestino em que ele reuniu num sítio que não tinha abrigo para 100 pessoas, mais de 1.000 estudantes que na primeira noite dormiram ao relento, e chuva mesmo em cima deles, dormiam em sacos. E depois de ter desfilado pela Rua Única de Ibiúna e provocado uma curiosidade natural. O que é isso? Eles de poncho pegaram uma tremenda tempestade e foram presos no dia seguinte. Não houve congresso, graças ao Zé Dirceu. Soube-se depois que ele tinha a primeira namorada, teve muitas. A primeira namorada que ele arrumou foi a única mulher que era agente do DOPS, que se aproximou do movimento estudantil. Os agentes do DOPS eram tão espertos assim. O Dirceu conseguiu arrumar uma namorada que nem precisava investigar o que se passava no movimento estudantil. Bastava conversar com ele à noite, ela dormia com ele. Eles estavam conversando, eu pegava tudo e fazia o relatório que entregava para a polícia. Ele acabou trocado pelo embaixador americano, né? Foi embora para o exílio.
ficou em Paris por um tempo, foi para Cuba, fez um cursinho de guerrilha e saiu com o codinome Daniel. Conheceu o Fidel e ele se apaixonou de tal forma pelo Fidel que toda vez que ele encontrava, ele chorava, lembra? Ele encontrava o Fidel, ele chorava. E o Fidel o chamava de Daniel. Aí ele resolveu vir para a guerrilha no campo, no Brasil, guerrilha rural, um foco eles iam montar. Ele foi um dos poucos que escaparam dos integrantes do grupo que voltaram de fato ao Brasil. Ele percebeu já na fronteira que a coisa estava feia, e aí eu escrevi isso. Aí ele trocou a guerra no campo pela guerra conjugal. Ele foi casar lá em Cruzeiro do Oeste, uma cidadezinha do Paraná em que ele apareceu, com o nome de Carlos Eduardo, documentação falsa, se apresentando como comerciante de gado. Virou dono de uma loja de artigos femininos e casou com a moça... Clara Becker. E naquela época tinha aquela música, não sei, a boutique dela, tá? Ele ficou com o apelido do personagem dessa música e passou 4 anos jogando Baralho? não era baralho, jogando sinuca. Jogando sinuca, tá, conversando fiado. Né? Não contou quem era para a mulher, nem depois do nascimento do filho. É uma das coisas que mais me intrigam. É um momento, você está casado com a pessoa, você está com outro nome, fingindo que você é o que não é. Quando nasce um filho, é um momento de intimidade. Você pode chegar, ele não confiava nem na mulher. Nasceu Zeca Dirceu. Zeca Dirceu. Veio a anistia, aí ele se reapresentou. Ele tinha feito uma plástica no nariz. Ele refez o nariz, veio para São Paulo e ajudou a fundar o PT. Agora vamos pular alguns anos. Não preciso dizer que ele que disse que os adversários precisavam apanhar na urna e na rua. Sim. O adversário era o Mário Covas, que já estava com o câncer em estado adiantado. Me permita, eu estava lá vendo isso. Pronto. O Dirceu, depois ele organizou com competência a campanha do Lula, mas já bastou a passagem dele pela Câmara para ficar antipatizado aí por todo mundo. A Câmara só caça, isso explica a cassação dele, só caça os que são considerados antipáticos, antissociais, não se dão bem, são arrogantes demais. Mas isso é detalhe. Ele organizou bem a campanha do Lula. Agora, o primeiro escândalo foi o cara que era o Valdomiro Diniz, que era amigo dele. 2004. Né? Filmaram a negociação dele com o Carlinhos Cachoeira, um bicheiro, em que ele pedia porcentagem. Eu não entendi nada o que ele pediu. Era um cara modesto. 1% para mim. 1%, né, no partido que inventou a propina em bilhões, é muito pouco. Mas o Dirceu já começou a se meter nessa e ele, que era capitão do time do Lula, dançou. Aí ele se despede da Dilma chamando-a de companheira de armas. Nenhum dos dois, os dois só atiraram com bala de festim. Eu chamava ele de guerrilheiro de festim. No cursinho em Cuba ninguém vai usar chumbo, é caro. Ele combateu no lar. Aí voltou, só ameaçou brigar com o Mário Covas. E ele acabou saindo, dizendo que ia mobilizar o Brasil, foi caçado e reapareceu. Agora eu vou encurtar. Agora ele virou o intermediário de negócios escusos. Eu trabalhava no Jornal do Brasil, onde escrevi o diabo sobre ele. E no dia em que eu fui nomeado chefe do jornalismo da empresa e tal, os donos do Jornal do Brasil contrataram o Zé Dirceu. Quando eles voltaram, eu falei, vem cá, como é que eu vou conviver com o Zé Dirceu? Ele disse, não, ele está aqui para outra coisa. Ele quer escrever um artigo, mas ele vai cuidar de negócios. E eu fiquei pensando, a hora que eu encontrar esse cara, né? Ele é assim, então, define o Zé Dirceu, a reação dele. Eu entro na sala, está sentado o Zé Dirceu. Eu me aproximo, sabe o que ele falou? Oi, chefe, para mim. E continua mandando para mim cópias dos artigos que eu falei, caminha para outro. Mandava cópias para mim
E na época ele tinha pouco dinheiro. Depois ele começou com aquela história, passou a ser chamado de JD, e começou a roubar barbaridade com umas negociatas que ele fazia, porque ele também tem uma frase que resume o poder dele no Planalto quando tem Lula e Dilma por lá. O meu telefonema não é um telefonema qualquer, é o telefonema. Aí está o Zé Dirceu. Fui chamado de guerreiro do povo brasileiro. Repito para encerrar, um batalhão, qualquer tropa chefiada pelo Zé Dirceu, só pode matar de rir, né? Matar de rir, porque se ele pegar uma espingarda, é capaz de dar um tiro na testa. Eu sei mais do Zé Dirceu, mas fica para depois, porque senão é muito espaço para ele. O pessoal está gostando aqui no chat, Augusto, está fazendo sucesso aqui, essa retrospectiva da vida pregressa de José Dirceu. Escrevendo, você vê como eu me exagero? Jamais iria interromper esse momento. Estavam escrevendo uma biografia do Zé Dirceu. O autor e ele, acho que releram, aquilo disseram que sumiu do computador, foi lá para a nuvem, que a Dilma quer saber o que é até agora, sumiu. Se sumiu uma biografia minha, podem acreditar que eu relendo, topei com algum episódio que eu acho que a minha mãe não pode saber. É isso. Tá aqui, ó, pessoal, um maior sucesso, Augusto. Que aula, Augusto Nunes. Parabéns. Bom, com essa agora a gente vai para um rápido intervalo. Fiz uma entrevista com ele, pode ser? A entrevista que eu fiz com ele no Roda Viva com a Marília Gabriela, eu perguntei, falei disso aí, ele negou que tivesse dito o que disse contra o Mário Covas. Aí a Marília Gabriela pedia que a gente comentasse numa rodada final o programa. Eu comentei numa frase. Falei, gostei muito mais das perguntas do que das respostas. Ponto.